Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Prof. Lu Responde. Tô vendo aí o Myron. Oi, Myron, tanto tempo! Que bom te receber aqui na live. Tô vendo também a Daniele, a Marina, a Lúcia, Viviane. Maravilha, gente! Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais gente entra. E se você sabe que alguém do seu convívio tá precisando ouvir essa live sobre foco, como aumentar o foco, basta você mandar aqui no aviãozinho, porque aí a pessoa vai receber a notificação e aí a gente começa a nossa live. Tô vendo aí a Daniele chegando, a Geise. Quanto tempo que eu não falo com você, Geise? Tá tudo bem por aí? Luiz também, Luiz chegando. Deixa eu ver quem mais. Vevé Estrela. Vevé Estrela, esqueci, inclusive, o primeiro nome da Vevé Estrela. Gláucia Bustamante, a minha seguidora mais fiel. A participante do AB 365. Tô vendo aí também o Gerson entrando. Maravilha, gente. Como... Aí, ó, Verônica, isso mesmo, Verônica, havia esquecido outro dia desse, eu conversei com você pelo direct, né? Isso mesmo, Verônica, muito bem-vinda. Bem, se você tá aqui nessa live pela primeira vez, essa live já existe antes mesmo da pandemia, a live Prof. Lu Responde. Qual que é a sistemática dessa live? Um dia antes eu abro a caixinha e vocês têm a oportunidade de escolher o tema da live. Então hoje o tema mais votado, que as pessoas mais gostaram, ficaram enviando, e às vezes um envia, o outro vai falando, não, tô precisando ouvir esse assunto também. E o tema então mais escolhido hoje foi o tema sobre foco. Como que anda esse foco aí, né? Tô vendo aí também a Adriana entrando. Muito bem-vinda, Adriana Souza, a Viviane Vital. Tempão também que eu não falo com você, né, Viviane? Viviane, já foi aprovada na prova da UAB, depois compartilha aqui comigo, foi uma ex-aluna minha. Tô vendo aí o Direito Sistêmico também entrando, fico super feliz. O pessoal do Direito Sistêmico toda quinta tem live, e essa semana a live não vai ser no Instagram, né? Parece que vai ser lá no YouTube. Inclusive vai ser com aí, parece a coordenadora, eu ouvi na última live, tô super acompanhando vocês. Tô vendo aí também a Juju, né, Juju? Bem-vinda! A Juju que tem aí um projeto com a Carol do Supremo, então já é sucesso. Tem aí um projeto com a Carol do Supremo de um brechó, gente. Depois vou compartilhar com vocês. Pessoal do Direito Sistêmico, gente, vocês precisam ouvir mais sobre constelação familiar. Depois vou divulgar com vocês, para vocês aqui nos stories. Amanhã essa live deles, sensacional, conteúdo é de primeira qualidade. A Daiane, a Heloísa, também vou divulgar depois do brechó aqui, porque, gente, eu não recebo nada por divulgar. Mas todas as vezes que a gente compartilha pessoas que estão nessa jornada para fazer o bem, a gente tem que compartilhar. Eu me sinto na obrigação de fazer com que vocês tenham acesso a esses conteúdos, sabe? Então, maravilha. Tô vendo aí a Laise também participante do OAB 365. Maravilha, gente. Bom demais receber vocês. Olha, deixa eu te falar, Bustamante, se você quer entender sobre constelação familiar, pode procurar o Instagram do pessoal. O Dr. Clayton é uma pessoa extremamente, assim, competente, fui estagiária dele. Acompanhe o pessoal, busque informações, depois eu posso te mandar mais informações também no direct. Acabei de ver também que o Bruno entrou. Olha só, gente querida, nessa live de hoje. Então, bora! Bora que o dia já começou, tá quase terminando, mas eu ainda tô animada para conversar com vocês. Vamos falar então de foco, gente. É muito comum, né? Especialmente nesse tempo de quarentena, a gente desfocar. E por que é muito comum a gente perder o foco? Porque há um alto nível de distrações. Distrações essas, né, Ana, que acabou de chegar, Ana Lopes?
Distrações essas que são distrações externas, ou seja, distrações que estão acontecendo. Flávia também chegou, Vivi Melo, minha cunhada. Beijo, linda. Acho que essa live vai ser ótima para você também, viu? Tony que chegou, Lili, Lília, maravilha. Bombando isso aqui hoje, maravilha. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sempre tô aqui para apoiá-los, então quando vocês participam eu fico muito feliz. Podem enviar aqui qualquer dúvida. E eu, inclusive, separei algumas dúvidas que já me anteciparam e ao final eu vou responder. Então, é muito comum em uma jornada, seja uma jornada profissional ou uma jornada rumo à aprovação na OAB, que a gente desfoque. É natural, especialmente nesse tempo de pandemia. É muito natural que a gente perca o foco. E por que a gente perde o foco? Porque o nível de distração, ele aumenta. Então, existe aqui, ó, é o que eu chamo, meu irmão, gente, Luca. Que bom te ver por aqui, Luquinho. Melhor de todas. É claro, né? Irmão não vale. Cleiton também, Sena. E a Lucila Valadão. Gente, essa mulher maravilhosa demais. Eu tô morrendo de saudade de você. Que advogada competente, agora mãe. Super feliz, Lu, de você tá aqui. Mãe, então, nossa, mãe é complicado, porque perde o foco mesmo, porque muitas distrações. Então, vamos lá, é uma balança mesmo, gente. O nosso foco, ele diminui quando as nossas distrações aumentam. Então, o que a gente precisa? Manter o equilíbrio e diminuir aqui a voz das distrações. A gente tem as distrações que são distrações externas e tem também as distrações que são internas. As distrações que fazem com que a gente perca o foco. Então, eu vou começar falando aqui dessas distrações e nessa live eu vou ensinar para vocês o meu método. O método que eu faço para diminuir o nível de distração e manter o foco. Eu tenho nomeado esse método que eu estou criando dos 4 T's do foco, que basicamente eu reuni o passo a passo para se ter foco de tudo que eu já estudei, de tudo que eu venho pesquisando. Então vamos lá, né? Tô vendo aqui a Adriana falando, ótimo tema, essa pandemia simplesmente diminuiu minha energia e foco para vários projetos e ideias. Natural, a pandemia colocou a gente em um ambiente que a gente não estava preparado. Então, quando a gente estamos em ambientes que não são ambientes comuns, que não são ambientes às vezes confortáveis, a gente perde o foco mesmo. Projetos que são longos, às vezes a gente caminha, e aí no meio do projeto a gente perde o foco também. É muito comum isso. Então, o que mais acontece? Vamos imaginar que você esteja estudando. Vou simular aqui realmente o que acontece. Você começa a estudar e é assim, olha, você começa a estudar, tá lendo aqui, tá lendo. E aí a primeira distração, ela já vem na sua cabeça. Nossa, gente, tem que pagar aquela conta. E aí você já perde o foco. Você continua lendo, você continua lendo. Aí você fala assim, gente, mais tarde eu tenho que lavar uma roupa. Gente, a roupa tá na máquina. Então começa a vir pensamentos no momento que você está estudando. São pequenas distrações? São, mas pode fazer com que você perca um foco, por exemplo, em um estudo, e o seu estudo ele diminui de qualidade. Primeira saída para essas distrações internas, que eu acho que são as mais desafiadoras. Essas distrações internas, algo que eu acho que é muito importante é você ter do seu lado uma lista. Um papel, se você tiver uma caderneta é até melhor, porque você vai registrando isso. Então, quando veio o pensamento, eu preciso pagar uma conta, você precisa anotar esse pensamento. Por quê? Se você não anota, você fala assim, não, eu tenho que voltar. Aí você continua. Daqui 5 minutos, esse mesmo pensamento volta. Eu tenho que pagar a conta. Então, você tem que fazer um depósito mesmo. Tira da cabeça e coloca no papel. Porque aí, na hora que você tira da cabeça e coloca no papel, você sabe que aquilo ali está seguro. Seu cérebro entende que aquilo ali está reservado, está guardado na lista do tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
eu escrevo mesmo. Então, na hora que vem a distração, eu já anoto e continuo aqui super focado naquilo que eu tô fazendo. Tô vendo aqui as perguntas. Faço o planejamento semanal, tudo certinho. Quando começa a fazer, pronto. Começa as várias coisas ao mesmo tempo. Ótimo, beleza. Vou falar inclusive disso, de fazer essas várias coisas ao mesmo tempo. As distrações internas são foda mesmo. O cérebro nem desliga dormindo. Sim, o tempo inteiro a gente tá pensando. E aí o que acontece? Na pandemia, a gente tem pensado muito no futuro. Na pandemia, você fica muito tempo inteiro pensando, gente, que horas que isso vai acabar? Gente, será que eu vou passar na UAB? Gente, será que isso vai acontecer? A gente começa a sair do presente. E aí a gente só foca lá naquilo do futuro, do futuro, do futuro, do futuro. Então, para eliminar essas distrações internas, é tirar da cabeça e colocar no papel. Agora, as distrações externas. Antes de eu trabalhar com vocês os 4 P's, os 4 T's para a gente ter aí realmente foco. O que a gente pode fazer para essas distrações internas? Já vou responder aqui, Laise. A Laise me mandou uma mensagem hoje mais cedo, gente, ela falando, Luísa, como que eu consigo estudar em um lugar que é barulhento e os meus vizinhos também são barulhentos? Eu sei que é um desafio. E não é um desafio, é um desafio. O desafio por si só a gente sabe que vai exigir a gente esforço para a gente sair desse desafio, né? E aí eu falei com a Laise, até compartilhei aqui no Instagram. Eu vivi uma realidade por muitos anos bastante complicada. Ainda estou vivendo, porque meu irmão Luca tá aqui nessa live, ele não me deixa mentir. Eu vivia com os meus 2 irmãos na casa do meu pai. O Luca tocava bateria, isso na época que eu estudava preparação para a UAB, e vivia com meu irmão mais velho, que é cantor. Cantor e toca tudo quanto é instrumento, toca violão. Então, gente, o que acontece? E a minha casa é uma casa de político, então sempre muito movimentada. Existe alguma técnica para que a gente consiga se adaptar a esse ambiente? Laise para todo mundo que enfrenta qualquer desafio de estudar em casa. A gente tem mais de uma estratégia. A primeira estratégia, que eu acho que é olha ele aí, a bichinha sofria. É tenso, a minha casa é muito muvucada. Eu sempre fui bastante estudiosa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é tentar sair desse ambiente. É a dica mais fácil. Se eu tô num ambiente, Laís, e ele não tá me favorecendo, porque ele tem muitas distrações, por quê? Eu tô no quarto, tem gente ali batucando. Eu tô no quarto, tem gente com um funk do vizinho alto. Eu tô no quarto e tem gente conversando, e tem telefone tocando, e tem cachorro latindo. Gente, o foco vai diminuir. Por quê? Porque tem muitas distrações nesse ambiente, isso é natural. E você nem pode fazer processo de culpabilização, não. Seu foco, ele tá caindo porque são muitas distrações. Se você, então, tá nesse ambiente, como eu já estive por muito tempo, inclusive estou nesse momento, eu vou contar para vocês, primeira saída, sair desse ambiente. Luísa, para onde que eu posso ir? Para quem é estudante, muitas das vezes vale a pena você ir para a biblioteca, né? A biblioteca da sua própria faculdade. Ir para uma biblioteca pública. Mesmo quando eu não era estudante da PUC, eu ia e utilizava da biblioteca da PUC. Por quê? A biblioteca, além de ser um ambiente super agradável, é um ambiente que tem silêncio. Então, é um ambiente muito apropriado para estudo. Se você conseguir fazer isso, Laise, é maravilha, é a melhor saída. E eu vou te falar muito sinceramente, muita gente me perguntava, nossa, mas vale você fazer o deslocamento da sua casa para uma biblioteca? Valia demais eu perder o tempo do deslocamento, mas eu ganhava na qualidade de estudo. Na biblioteca não tem geladeira, então toda hora você quer levantar para beber água, não tem isso. Na biblioteca só tá você ali. Eu ia inclusive para aquelas cabines dentro da biblioteca, então eu nem ficava com as distrações vendo aquele tanto de gente, não. Eu só via a pessoa do lado estudando.
estamos diante da pandemia, fica um pouco mais complexo de você sair, né? E ir para uma biblioteca. A biblioteca da PUC está funcionando, mas ela não está aberta ao público. Está funcionando para você ir lá e pegar um livro lá no escaninho. Eles montaram um sistema, por exemplo. Então, assim que voltar, regularizar, eu acho que a primeira saída é sair desse ambiente. Se esse ambiente não está favorável, eu saio desse ambiente. Luísa, não tem como eu sair. E eu já passei em diversos momentos que não tinha como eu sair da minha casa para ir para a biblioteca. Eu tinha que estudar e estudar em casa. Algo que me acompanha para onde eu vou. Tanto é que tá aqui, para vocês verem que eu não minto. Algo que me acompanha e que me ajuda muito, Laís, é isso aqui, ó, protetor auricular. Eu aperto, coloco aqui, ó, e isso aqui abafa muito o barulho. Então, o que você faz? Você diminui um pouco desse desconforto. E aí, à medida que todo dia você está estudando naquele barulho e você está ali com o protetor auricular, às vezes você vai colocar, inclusive, isso vale testar, uma música de fundo. Não é música com voz, é música instrumental, música de concentração. Tem gente que funciona. Às vezes essa música também faz com que você desconecte do ambiente que tem muita distração. Ou seja, à medida que você vai estudando nesse ambiente, como eu estudei durante muitos anos, você vai criando como se fosse uma espécie realmente de bloqueio. Na hora que você senta e coloca o protetor auricular, na hora que você vai lá e coloca aquela música de ambiente, você se conecta com aquilo. E aí as distrações elas se tornam muito realmente menores, porque você está concentrado naquilo que você está fazendo. Segundo ponto, já que não tem como sair, eu tô criando aqui mecanismos, eu sei que é desafio, mas eu fazia a minha parte, que é de conversar com quem tá em casa. Eu falava, gente, será que é possível vocês diminuírem? Tentar estudar em horários diferentes. Foi um período que eu estudei muito à noite, por exemplo. Por quê? Era o horário que a minha casa estava mais tranquila. Então eu modificava a minha rotina para conseguir um ambiente também mais favorável. Eu falo que quando você quer, não tem desculpa. A gente dá um jeito. É assim que eu penso. Se eu tenho um objetivo e eu quero muito realizar, eu não coloco empecilho, eu crio solução. Então, nesse ambiente que sempre foi muito tumultuado, eu sempre criei soluções. Ou eu saía, eu estudava naquele ambiente e à medida que eu fui evoluindo, estudando mais naquele ambiente, eu conseguia, inclusive, as distrações não me faziam perder o foco. Então, Laís, vamos que vamos. Eu acho que muito em breve as bibliotecas vão voltar. Se for possível, sai desse ambiente. Se não for possível, tenta conversar com quem está em casa. Se quem estiver em casa não colaborar, é criar o próprio sistema. Coloco ali, buscar horários alternativos e vai levando, porque as coisas elas tendem a melhorar. Nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando, tô vindo para o meu escritório, tô ficando aqui no meu escritório. Por quê? Porque minha casa é tumulto, gente. Minha casa é 7 horas da manhã tem gente, 10 horas da manhã 22 horas tem gente, é uma casa que toda hora o telefone liga, é uma casa tumultuada, sabe, Laís? Então eu tô vindo aqui pro escritório, inclusive, para eu ter qualidade de fazer as minhas lives, de fazer as minhas aulas e tudo mais. E é por isso também que agora eu tô me planejando para sair da casa dos meus pais, para que eu tenha mais qualidade. Então tudo é uma fase também, sabe, Laís? Às vezes a gente tá vivendo uma fase que é mais desafiadora, mas logo lá no futuro a gente constrói outras saídas. O importante é, quero muito estudar, então eu vou criar soluções para esse estudo. Vamos ver aqui. Maravilhosa, minha psicanalista amiga. Vivian, gosto de ler quando tem muita gente no lugar com um som de chuva ou de mar. Faz com que eu desligue do que acontece lá fora. Vivi, eu também gosto muito desses sons instrumentais, esses sons de meditação.
de natureza, isso me acalma. E aí, gente, não tem certo nem errado, a gente tem que testar. Tem gente que um sonzinho de mar já desconcentra e tem gente que, pelo contrário, faz com que o foco aumente. Então, isso é bem importante. Tô vendo ali que a Jami entrou, o Francisco, tô vendo aqui que a Raiza também entrou, Tayane. Eu uso quando eu estou do lado da minha filha. Tô vendo aí que todo mundo falando, né, de usar o protetor auricular. Maravilha. Costa, a Laise, né, que me mandou a pergunta. Com a pandemia, as bibliotecas estão fechadas, tanto as públicas como a faculdade. Ou seja, lascou. Lascou nada. É estudar em casa, Laise. É desenvolver um horário que seja a casa um pouco menos agitada. Desenvolver o sistema aqui de protetor auricular, de músicas que possam também eliminar essas distrações das conversas de fora. E aí, gente, como aqui a gente já passou, né, os primeiros 20 minutos, eu gostaria de falar mais uma dica aqui para vocês para eliminar essas distrações que são bem importantes. Outro ponto que tira total o foco, chama celular. Quem estuda ou trabalha com o celular do lado, a distração ela vai chegar. Então você começa a estudar, vem uma notificação. Só o fato de você ver aquele celular com uma notificação, a sua vontade é muito grande de pegar aquele celular, você já desfoca, você já perde ali totalmente a sua concentração naquilo que você está fazendo. Então a minha sugestão vai estudar, desabilite todas as notificações, coloque no modo avião, se possível nem coloque o celular perto. Outra coisa que acontece também muito, né, o Bruno tá falando aqui, de madrugada é silêncio total, mas nem todo mundo consegue estudar de madrugada por questões também de organismo. Eu já estudei na época de faculdade no período da madrugada, hoje eu não consigo, dá mais de 1 hora da manhã, meu sono vem e eu realmente não rendo. Então isso é muito relativo, né, Bruno? Porque também tem que avaliar se a pessoa vai ter nível de qualidade. Não adianta a Laís estudar de madrugada e na hora que der, por exemplo, 8 horas da manhã, a Laís está moída, passar o dia inteiro ali arrastando. Não adianta eu tentar compensar na madrugada e viver um dia que não é frutífero. Então tem que avaliar se realmente vale. Uma noite de sono perdida, você vai perder muito na sua produtividade. A gente tem que pensar muito nisso, num sistema orgânico, né, que está em jogo também. Então, o que acontece? Tirar o celular do centro do foco ali. Se não conseguir tirar o celular, não ter notificação, modo avião. Aplicativos que podem te apoiar. Primeiro aplicativo, ele chama Forest. Alguém aqui já ouviu falar ou usa esse aplicativo do Forest? O que é esse aplicativo? Esse aplicativo ele é quase um game. Ele é bem divertido porque quanto tempo que você consegue ficar focado sem mexer no celular, vai crescendo uma árvore. Se por algum motivo você sai do celular, você sai desse aplicativo para mexer no celular, a árvore vai morrendo. E aí a sua floresta, ela realmente não cresce. E aí é legal porque no final de uma semana, no final de um mês, você tem ali o gerenciamento, você consegue mensurar quanto tempo você tem conseguido ficar realmente focado nas suas atividades. Então o aplicativo ele chama Forest. Eu já até deixei dica dele aqui no meu Instagram, no feed. Ele vale demais. Para quem assiste vídeo a aula pelo computador, qual que é a maior distração? Tá assistindo uma vídeo a aula e aí de repente vou ali só olhar meu e-mail. Aí começa a olhar o e-mail, do e-mail já abre um Google, do Google já abre uma outra aba, aí já era, gente, já esqueceu o que estava fazendo e a distração ela vem demais, né? A distração vem, o foco cai. Existe um aplicativo, na verdade não é um aplicativo, é uma extensão do próprio Google que você pode colocar que chama Street Workflow. O que é Street Workflow? Eu vou colocar inclusive depois aqui nos stories, depois dessa live,
Ele bloqueia todas as páginas que você quiser e pelo tempo que você quiser. Então, se você está assistindo uma videoaula, você coloca para bloquear, por exemplo, todas aquelas páginas que não vão ser importantes. Facebook, Instagram, notícia. Então, bloqueia tudo na hora que você estiver assistindo a videoaula. Se você não quiser colocar essa extensão, né, no seu... Se você não quiser colocar uma espécie realmente, né, essa ferramenta aí no seu computador, o que eu sugiro? Existe também a opção no computador do modo avião. E aí você não vai receber essas notificações. Mas tem computador que no modo avião você não vai conseguir acessar a internet para assistir a aula. Por isso que eu gosto dessa ferramenta do Workflow. Porque essa ferramenta do Street Workflow, você bloqueia as páginas todas que não são importantes para aquele estudo da videoaula. Tá? Então, para a primeira coisa básica que a gente tem que conseguir entender. Para que o meu foco aumente, eu tenho que diminuir meu nível de distração. Seja um nível de distração externo, eliminando o máximo que eu consigo ali de notificações de celular, de abas que eu não estou utilizando na internet no momento que eu estou assistindo uma videoaula, e eliminar ou pelo menos gerir bem as distrações internas. Tá vindo algo na cabeça, eu coloco no papel. Além disso, o que é muito importante? É então a gente seguir o método que eu chamo do método dos 4 T's. Eu tenho criado esse método porque eu acho que faz muito sentido a gente ter um passo a passo de como ter foco. Ou seja, o Wordley que acabou de entrar aqui, a Ingrid, tô vendo aqui a Bustamante falando, perde saúde também. Eu nunca consegui, não dá para captar a matéria, de madrugada é complicado mesmo. Tô vendo aí, o Wordley, se ele quiser amanhã de manhã, iniciar um processo para ter foco, ele precisa seguir esses 4 passos que eu vou falar na live de hoje para vocês. Quais são esses 4 T's? Quais são esses 4 T's do foco? 4 passos para você ter foco. Primeiro T é ter a tarefa que você precisa fazer muito bem definida. Se a Brisa levanta da cama, tem 10.000 tarefas, começa a fazer uma tarefa, para essa tarefa, vai para outra, volta para aquela que ela estava fazendo. Então eu começo a ler, de repente eu lembro que eu tenho que mandar o e-mail, eu mando o e-mail, eu volto a ler. Aí tô lendo, gente do céu, eu tenho que ir ali no banco, eu saio para ir no banco, volto a leitura de novo. Essa leitura ela não vai ter qualidade. Por quê? Porque houve um ping-pong mental. Começa uma atividade, vai para outra, começa uma atividade, vai para outra. Então, se você quer ter foco, você tem que ter foco para quê? Para qual atividade? Então, exemplo, gente do céu, tô com meu TCC todo atrasado. Então, essa é a tarefa? Fazer o TCC? Ah, gente, eu preciso ter foco na hora que eu estou, por exemplo, lendo o Vadimeco. Então, a tarefa é essa, ler o Vadimeco. Então, o primeiro T para você ter foco é saber qual é a tarefa. A Marisa, a Brisa, pode ter 100.000 tarefas. Não tem problema, todos nós temos muitas tarefas, tá tudo certo. Mas eu tenho que priorizar qual que dessas 10.000 tarefas, qual que eu vou fazer a primeira. Amanhã de manhã, qual que é a primeira tarefa que a Marisa vai realizar, que ela precisa ter foco? Então, ela escreve mesmo, você tem que ter um sistema de organização por isso, porque aí eu sei qual é a tarefa que eu preciso realizar. Se eu preciso ter foco, lembre-se, eu tenho foco para alguma coisa, para algum objetivo, para alguma tarefa. Então, qual que é a tarefa que vocês vão definir para iniciar o foco? Gente, eu tô falando isso real. Se você amanhã seguir esses 4 passos, pode seguir. Pode seguir, depois compartilha comigo aqui no direct, me marca para você ver o quanto que você vai conseguir aumentar o seu nível de foco. Amanhã, o primeiro passo, defina uma tarefa. Se você definir uma tarefa, você vai ver o quanto você vai conseguir ter foco nessa tarefa.
A gente, quando tem foco, a gente ganha inclusive em qualidade, em rapidez. Por quê? Eu paro de ficar fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e faço aquela atividade. Eu fecho ciclos. É a melhor coisa na vida, é fechar ciclos. Começar uma tarefa, ela ter começo, meio e fim. Então, primeiro T, faz sentido aqui para vocês definir qual que é a tarefa que eu quero exercer o meu foco. Primeiro ponto. Segundo T, que é para mim extremamente importante. O segundo T é o tempo. Qual é o tempo que eu vou gastar, que eu vou destinar para fazer essa tarefa? Por quê? Imaginem comigo. A Eduarda vai colocar assim, amanhã, fazer o TCC. Ô, gente, vamos ser sinceros. A Eduarda vai conseguir fazer o TCC completo dela amanhã? Não! E aí ela vai se frustrar. Então, a gente tem que ser preciso nessa tarefa. Amanhã eu vou fazer a pesquisa bibliográfica do meu TCC pelo período de 2 horas. Então, além de eu ter a tarefa, eu tenho que destinar o tempo que eu vou me dedicar a essa tarefa. Amanhã eu vou estudar Direito Civil para a prova da OAB, o tópico de regime de bens. Por quanto tempo você vai estudar essa matéria? A gente tem que ter uma média para a gente conseguir mensurar. Então, se o Ricardo amanhã decidiu que a tarefa é estudar, por exemplo, regime de bens, e ele destinou para esse regime de bens 2 horas, ele precisa pegar esse tempo e fracionar. Se o Ricardo sentar a bundinha na cadeira para estudar 2 horas direto, eu garanto para vocês que ele vai distrair. Ele vai perder o foco. É muito mais desafiador eu ficar focado 2 horas do que eu dividir essas 2 horas em 4 blocos de 30 minutos. Eu trabalho em blocos de 30 minutos. Quem não conhece, né, existe a técnica do Pomodoro, que é de onde eu trabalho com essa técnica de 30 minutos. Então, se eu tenho uma atividade e reservei 2 horas para realizá-la, pode ser que eu não vou acabar aquela atividade naquele dia, mas tá tudo certo. No outro dia, eu me dedico mais um pouquinho para aquela atividade. Porque tem atividade, gente, que exige uma constância. Estudo para o OAB. Você não vai estudar tudo em um dia, não. Você vai estudar hoje, vai estudar amanhã e vai estudar no próximo dia. É uma jornada. Então, se você tem 2 horas, vamos fracionar em 4 blocos de 30. 30 minutos é possível você ficar realmente sem distrações. No primeiro dia que você começar o seu foco, pode ser que nesses 30 minutos você distraia. Mas aí você começa a perceber o que está distraindo você. Inclusive para você melhorar. Hoje, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu já estou em um nível que eu consigo ficar 50 minutos completamente concentrada, sem distração. Mas por quê? Porque eu comecei com poucos minutos e fui aumentando o meu nível. Blocos de 30, você vê passando assim, ó, foi. A primeira vez que você fica concentrado por 30 minutos sem distrações, é maravilhoso. Então, você pega esse bloco de 2 horas e vai dividir em 2 blocos de 30 com intervalos de 5 minutos. Para cada bloco. Esses 5 minutos, eu não sugiro que você pegue o celular. Eu sugiro que você dá uma volta, bebe uma água, vai no banheiro. Porque se você pega o celular, esses 5 vira 10, vira 15, vira 20, você tá rolando e aí perdendo seu tempo, né? Então, primeiro ter a tarefa. Qual é a tarefa que você vai precisar realizar o foco? Segundo determinar o prazo, o tempo que você vai se dedicar para aquela tarefa. Se for um tempo maior, você vai fracionar em pequenos blocos de tempo, porque aí você está contribuindo para que você não distraia. Ficar um tempo de 2 horas direto, o nível de distração, por exemplo, vai aumentar. Mas se você ficar em blocos de 30, é bem possível que você vai conseguir combater a sua distração e ficar mais focado. E aí, na hora que eu sento a bundinha na cadeira, eu tiro o celular,
ou eu deixo o celular em modo avião só com esse despertador desses 30 minutos e eu coloco mesmo, não tô brincando não, eu coloco o timer, aperto o timer e deixo rodar até os 30 minutos. Acabou, eu dou meus 5 minutinhos, volto, coloco o timer. Gente, se você faz só essa tarefa durante os 30 minutos e mais 30 e mais 30, olha, é um nível de foco e é um nível de realização que você fala assim, putz, meu Deus, sou foda mesmo, tô executando pra caramba. E é assim que a gente termina o fim do dia, feliz, porque você vai conseguindo fechar esse ciclo, sabe? Faltam mais 2 textos para falar. Falei então da tarefa, ter a tarefa que você vai fazer e só focar nessa tarefa. Qual que é o tempo que você vai focar nessa tarefa? Se o tempo que você tem é um tempo maior, você fraciona. E ainda tem mais os 2 textos para eu falar. Tô vendo aí o Laguna Memes entrando, né? Maravilha! Tati aí, Vinícius, o professor Arres também. Tô vendo o Ordilei. Como definir esse tempo e elegê-lo por disciplina? Acho que a pergunta do Ordilei ela é importante, né? Como que eu defino então, Luísa, esse tempo conforme a disciplina? Vamos lá, vou responder essa pergunta antes de falar dos 2 T's. Primeiro, Ordilei, a gente precisa entender a nossa rotina. Como que eu vou falar para o Ordilei que ele precisa estudar 4 horas, sendo que na rotina dele ele não consegue estudar 4 horas? Então, primeiro, eu já falei disso aqui, inclusive, no Instagram, eu preciso mapear a minha rotina para entender quanto tempo eu tenho de dedicação de estudo para o AB. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Quanto tempo da sua semana você consegue abrir para estudar para inglês? Gente, não adianta eu montar um cronograma de 8 horas, sendo que eu só consigo estudar 4. A pior mentira é aquela que você conta pra você mesmo. Se você começa a mentir, nossa, vou estudar a tarde inteira, mas você tem a tarde inteira mesmo pra estudar? Porque se você tiver, ótimo. Agora, se você não tem, você vai só se frustrar. Então, trabalha com a realidade. Se eu só tenho 1 hora pra estudar, essa 1 hora que você tem no nível master. Eu tenho 2 horas, eu potencializo essas 2 horas, 2 horas focado estudando, e aí sim faz sentido. Então, primeiro ponto para sua resposta, Ordilei, você que tem que entender quanto tempo que você tem dentro da sua rotina para estudar. Vamos supor que o Ordilei, ele tem aí 2 horas para estudar. Luísa, como então que eu sei que eu tenho que estudar mais para uma disciplina e menos para outra? Avaliando 2 fatores. Primeiro fator, quais as disciplinas que você é melhor, que você é foda mesmo? Essas disciplinas que você já autoperforma, que você é muito bom, você estuda menos, porque você já sabe. Então, é só continuar ali focando em fazer exercícios para não perder o ritmo, é só melhorar. Mas você já tá no nível que você já tá indo bem, é só manter, né? Nem melhorar, é manter. Então, eu, por exemplo, eu sempre fui uma aluna muito excelente em Direito Civil. Então, eu nunca precisei estudar pra caramba Direito Civil, porque eu já era boa. Óbvio, sabe o que acontece, Ordilei? Quando você ama muito uma matéria, você só quer dedicar pra ela. Quando você ama muito penal, você só quer estudar penal. E é aí que mora o erro da OAB. Porque você precisa estudar aquilo que você também não gosta. Porque são 17 disciplinas na primeira fase. Então pode acontecer que você só estuda o que você gosta, mas não vai ser suficiente para você ser aprovado. Então você tem que avaliar o quê? Se eu sou muito bom em uma disciplina, eu vou estudar menos. Essa outra disciplina, que é o meu desafio maior, no meu caso era Direito Penal, essa é a disciplina que eu estudo mais. Esse é um primeiro fator que você tem que analisar. Segundo fator, na prova da OAB, gente, existe número de questões para cada disciplina. Exemplo, a prova de ética e estatuto, né, ética e legislação profissional, são 8 questões. A prova, por exemplo, de CDC são 2 questões. Então, eu não posso gastar o meu tempo estudando muito CDC e deixando pouco tempo para ética. Para legislação profissional ou para direito civil, que são 7 questões. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu estudo mais aquilo que eu sei menos e estudo menos aquilo que eu sei mais.
E quanto às disciplinas, eu tenho que avaliar. Aquelas disciplinas que são mais cobradas na OAB, eu tenho que gastar mais o meu tempo. E tudo isso, lembrando que tem que ser de acordo com aquilo de tempo que eu tenho durante a minha rotina. Você tem que abrir espaço na sua rotina para você estudar. E aí, se você sabe que você tem 2 horas, é avaliando esses 2 pontos que você vai distribuir essas 2 horas. Algo que eu acho que é muito importante, Ordinei, é sempre deixar espaço para fazer questões. As questões são extremamente necessárias. Não adianta só ficar focado na teoria. Se você só fica focado na teoria e não sabe como aquela questão, como aquele conteúdo é aplicado na prova da OAB, você chega na hora da prova e não faz a prova, mesmo sabendo o conteúdo. Então é necessário entender, quando eu entendo aquela matéria, como que essa matéria é cobrada pela FGV. Aí sim eu começo a fazer exercícios. Algo que eu acho que é muito valioso é você ter meta diária de exercícios. Exemplo, Luiz, eu tenho uma meta diária de 10 exercícios por dia. Eu acho que é uma meta excelente. Se você conseguir ter uma meta diária de 10 exercícios, é excelente. E aqui vai a técnica de novo, da microatividade. Vamos fracionar. Sentar e fazer 10 exercícios, às vezes você vai achar um pouco no início desafiador. Mas pensa bem, 10 exercícios, o que eu posso fazer? Eu tomo meu café da manhã e antes de ir para trabalhar, e antes de ir para a faculdade, antes de fazer qualquer coisa, acabei de tomar meu café da manhã, eu levanto inclusive um pouquinho mais cedo, fiz minha rotina, tomei meu café e faço 3 exercícios, combinado? Eliminei do dia 3 exercícios. Eu almoço, eu às vezes faço até um período de almoço mais curto, eu vou lá e faço mais 3 exercícios. Opa, já fiz 6 exercícios no dia. Antes de dormir, antes de realmente ir lá e relaxar na cama, eu faço mais 4 exercícios. Ou seja, eu fiz 10 exercícios durante o dia, fracionando aí em 3 blocos de tempo. Se você tem essa disciplina, você vai ver o quanto você vai performar na prova da OAB. Para isso, o que você precisa? Você precisa ter os exercícios de fácil acesso. Por isso que a escolha do material é tão importante. Se eu vou parar minha vida para procurar exercício, aí eu já perdi o tempo, quero tempo para eu fazer o exercício. Então eu andava na prova da OAB, na minha época, com um kit, com aqui ó, debaixo do braço com os exercícios. Deu tempo? Olha eu fazendo exercício. Então coloca uma meta diária de exercício para além do que você vai estudar. E aí coloca na sequência, tomo café, faço exercício, almoço, faço exercício. Ah, mas eu almocei 3 horas, 4 horas da tarde, não importa, depois do almoço você vai fazer esses 3 exercícios. É assim que a gente performa, separando, quebrando, fazendo microtarefas. Gente, eu como vocês tenho atividades longas também, tô aí para fazer uma tese. Se eu não fracionar a escrita dessa tese, eu não escrevo. Por quê? Porque as atividades me consomem. Falta ainda mais os 2 textos para eu falar. Tá fazendo sentido esse conteúdo aqui da live para vocês? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Olha quem chegou, Priscila. Priscila, minha grande apoiadora na trilha do direito. Rafael, professora Tati. Bem-vinda, professora Tati. A Priscila Souto também. E o Daniel Evangelista, um grande amigo, um grande parceiro, professor sensacional. Você quer entender sobre a advocacia 4.0? É com o Daniel Evangelista. Deixa eu ver aqui o que o Dani falou pra gente. Quando eu me preparei para a OAB, fazia questões sempre que tinha tempo livre, intervalo, ônibus. É isso, né, Dani? Olha, Daniel falou e era o que eu fazia. Ô, gente, piscou, eu tinha tempo, eu fazia exercício. Eu tava no ônibus, eu fazia exercício. Eu tava no banheiro, eu fazia exercício. Eu fazia exercício em fila de fora, em fila de banco. Gente, é fazer com que o estudo entre na sua vida. Toda hora você tá ali praticando. Então, é viável, é executável, é possível. Pela primeira vez eu fiz um cronograma de acordo com a minha realidade. Tem 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Acho que eu vou conseguir. Eu não acho que você vai conseguir não, viu, Laís? Eu tenho certeza.
é melhor trabalhar com a realidade. A Laís tem 2 horas, é isso que ela tem. O que a Laís pode fazer? Tentar abrir mais espaço, mas tentar fazer um cronograma que não se encaixa é se frustrar. Não dá certo, gente, não dá certo, isso é fato. Então, beleza, excelente, usava alguns apps para ajudar isso. Sim, tem um app muito famoso, né, Daniel, que ele chama, e eu posso falar aqui, né, zero problema, OAB de bolso. Existe o OAB de bolso e existe o que? Concurso. Tem outros, mas esses 2 são excelentes, são online, né? Você pode fazer até ali. E existe também, né, gente, os simulados, os livros só de questões também. Então, assim, o que não falta hoje no mercado da OAB é material. E vale a gente investir? Vale, porque na hora que eu tô ali com os exercícios, eu vou fazendo. Meta de 10 ou meta de 12, né? Eu faço 4 pela manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Pronto, fiz 12. Fraciona e fica possível. E aí, na hora que você vai ver, você tá até aumentando. Então, vamos lá, porque eu já tenho só 15 minutos para terminar esses 2 T's. Tarefa definida, tempo para essa tarefa, fracionar se aí você tem um tempo maior para realizar essa tarefa. O terceiro T, então, são 4 T's para você manter o seu foco. O terceiro T é tirar as distrações. O que é tirar as distrações? Como eu falei, instalar esse aplicativo no seu computador para eliminar qualquer distração de outro conteúdo. Desabilitar as notificações, se for possível, tirar o celular da vista. Todas as distrações. Exemplo, deixa a água do seu lado. Tem gente que é um processo até de autossabotagem. Não coloca a água do lado para falar assim, não, eu tô com sede, peraí ali que eu vou beber água. E aí sai toda hora para beber água. Na hora que você for estudar, você tem que estar com tudo que você precisa no seu ambiente de estudo. Porque senão toda hora vai ser uma distração. Ah, peraí que eu vou ali buscar meu vadimédico. Ah, peraí que eu vou buscar o meu caderno. Então, o terceiro T é, depois que eu tenho a tarefa, eu tenho o tempo e eu sinto para estudar, eu sinto para fazer aquela tarefa, é eliminar as distrações. Sabe o que vai acontecer? Eu sei porque eu já passei por esse processo. Quando a gente começa a focar em uma atividade, a tendência é que eu comece a pensar em outra. Nossa, mãe, eu tenho que fazer a defesa, gente. Às vezes você tá estudando e você tá pensando que você tem que fazer outra coisa. Eu tenho que fazer isso. É aquilo que eu falei. Isso é prática, é treino. Foco, gente. Você não nasce com foco e fala, agora eu tenho foco, não preciso fazer mais nada, não. Até eu que tenho já um foco evoluído, tem dia que eu tô desfocada. Aí eu vou e faço esse passo a passo aqui. Começo a ver que eu tô muito desfocada, aí o que eu faço? Gente, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que eu tô fazendo? Quando eu vejo que eu tô começando a perder o foco, perco o equilíbrio, e bebe água e mexe no celular, eu paro tudo que eu tô falando e me pergunto: Luísa, você sentou aqui para fazer o quê? Eu paro mesmo e falo: Luísa, você sentou aqui e falou que ia fazer qual tarefa? Eu falei que eu ia fazer a contestação do cliente tal. Então é só isso que eu vou fazer. Posso ter 100.000 tarefas, eu respiro e falo: é uma tarefa por vez, porque se eu fizer todas ao mesmo tempo, não vai sair nada. Então, se eu terminar o dia e conseguir fazer essa única tarefa, eu já venci, porque eu consegui terminar essa tarefa. Então, quando eu vejo que as distrações estão aumentando, eu paro mesmo. Para e se pergunta, essa é a frase, esse é o mantra. O que eu estou fazendo? Qual é a tarefa? Qual que é o primeiro T que eu defini? Então deixa eu voltar para isso aqui. Então, é um exercício mesmo. Olha o Ordilei, faz muito sentido, Luiz. O importante é a qualidade do tempo destinado ao estudo e não a quantidade elevada de tempo. Claro, Ordinei, se você tem muito tempo, estude. Mas eu conheço gente que tem muito tempo e não performa. Por quê? Porque é muito tempo desfocado, muito tempo sem qualidade. Então, o estudo não é só quantidade, é o como se estuda, é a qualidade desse estudo. Se você fica destinando 5 horas, mas são 5 horas de distrações,
Às vezes essa pessoa que estudou 1 hora teve muito mais qualidade do que quem estudou 5 com várias distrações. Melhor 1 hora focado do que 4 horas se sabotando com as distrações, com certeza. Isso é um fato, concordo com você. Então a gente define a tarefa, a gente define o tempo, e se ela for maior eu fraciono, e a gente tira as distrações. E se eu novamente ver que eu estou contaminado ali, ficando confuso com aquele tanto de coisa, separa e se pergunta: qual é a tarefa que eu me destinei para fazer? E é isso que a gente faz. E aí, o último T para a gente se manter focado é realmente ter os intervalos. Isso é pesquisa, tá, gente? Isso é ciência. Não adianta você querer ficar focado por um longo período. Por um longo período, cada um vai ter um momento de foco, né, que consegue realmente ficar focado, mas depois, por exemplo, de 2 horas, não adianta, você não vai conseguir ter esse ritmo de foco. Então, o ideal é que você tenha intervalos. A técnica do Pomodoro ela é excelente por isso, porque ela fraciona, né, em 4 blocos de 25 minutos. 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso. No quarto Pomodoro de 25 minutos, aí sim você faz um intervalo de 15 ou de 30 minutos, né? Então, gente, se você amanhã, tô falando sério, se você amanhã se comprometer a escolher a tarefa, a colocar qual que é o tempo que você vai destinar para essa tarefa, tirar as distrações e fazer os intervalos conforme o bloco de tempo que você destinou para essa tarefa, você vai ver o quanto de foco você começa a ter. Luiz, e para que ter foco? Para ter produtividade. Porque quando eu tenho foco naquele exercício, naquela atividade, naquela tarefa, seja profissional ou seja estudantil, eu começo então a ter mais qualidade naquilo que eu estou fazendo. E quando eu tenho mais qualidade, quando eu faço melhor, eu sou mais produtivo. Produtividade não é fazer mais, mas é fazer melhor, com menos gasto de energia, com menos gasto de recurso. Então o foco ele tem totalmente a ver com o nosso nível de produtividade. Bem, era esses 4 T's do foco que eu gostaria de passar para vocês. Espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham aí o passo a passo para amanhã mesmo, se quiserem colocar isso em jogo. Tô vendo que a Regina chegou aqui no finalzinho, a Kênia, a Ana, as duas estavam em uma live. E aí, só agradecer a participação de todo mundo. Ao AB para nervosos, vou conversar com você. Vi que você me mandou mensagem, mas ainda não respondi. Vou responder agora no meu último bloco de respostas. E é isso, gente. Só agradecer. E se você realmente gostou desse conteúdo, indica meu Instagram para outras pessoas, porque outras pessoas também podem precisar desse conteúdo. E aí a gente faz esse ciclo positivo. Eu apoio vocês e vocês apoiam outras pessoas, né? Então, se você está rumo à aprovação na OAB, entra aqui no link no meu Instagram assim que acabar a live e eu vou te esperar lá no OAB 365, tá? 4 T's. Você precisa definir a tarefa, o tempo, tirar as distrações e ter intervalos. Esses são os 4 T's. Beijo pra vocês, meus queridos, e até a próxima quarta-feira. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o finalzinho comigo. Eu fico lá no direct para quem tem qualquer dúvida. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Bom descanso. Tirar e ter intervalos, Márcio. Tarefa, tempo, tirar distrações e ter intervalos.